senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Fica com você, Gabi. Ei, Silvio! Hoje eu estou de frente com um convidado muito especial, um dos grandes filósofos. Estou hoje aqui com a minha BFF, melhor amiga, já estamos juntas, a Fátima Bernardes. Fátima, conta para nós aí, quem que é o nosso grande convidado da noite? É o Frederic Hessel, é isso mesmo? Que lindo, viu? Não. Você nasceu em 1770 você nasceu. Bem, Ângelo, sabemos que você tem uma grande admiração por Napoleão Bonaparte. Sim. Por quê, meu querido? Olha, quando eu era jovem, 19 anos, a partir de 19 anos, eu comemorei a Revolução Francesa plantando uma árvore. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Gente, Uma árvore é um símbolo. Nada a ver. deixa eu falar, Fátima! Eu amo Napoleão. Ele serviu como exemplo para mim. Prefiro não comentar. Isso aí, querido. Igual todo mundo brincando, Ele serviu como exemplo para mim. por quê? Você acha ele lindo? Eu acho ele é perfeito. Angel, pode falar de Angel? Não, Só eu chamando assim, só minha né? família. Não é verdade? Opa, coloca a respeito. Frederico, ao longo de sua vida e seus pensamentos, me perdi. Você critica Kant. Por que você critica Kant, meu querido? Tem a noção de liberdade do sujeito. A filosofia de Kant ela é muito abstrata e alheia às etapas de formação de autoconsciência do indivíduo. E desde na sua cultura. George, você é um grande filósofo, né, meu querido? Sempre. Você é um grande filósofo, não é? E tem uma história de vida impressionante. Realmente, eu fico admirado com você tem vida. Mas você é mulher. Admirado. Eu fico admirado com a sua história de vida. Conte para nós. Conte para a gente como que foi a sua história de vida. Por gentileza, querido. Bom, eu sou filho de funcionário público, entrei na universidade em 1788, na qual me dediquei ao estudo de teologia, literatura e filosofia grega. Já em 1796, fui para Frankfurt, onde logo depois já fui um livre docente na Universidade de Jena, onde passei a estudar o idealismo. Na universidade comecei a desenvolver conceitos que aprofundariam mais tarde nas obras fenomenológicas de espírito e sistematizar da ciência da Lega. Achei esse grande filósofo, muito obrigado pela resposta maravilhosa, nem olhei. Achei que esse grande filósofo se tornou o maior representante do idealismo alemão. Produção, que século que é esse? Fábio, XIX. Século XIX teve um impacto profundo no materialismo histórico de Karl Marx. Eu não gosto de falar. Então, na filosofia no século XX, por favor, Conte um pouco da história da sua vida. Mas a gente não queira saber mais como. O público quer saber. Audiência da aula, produção. Continuando, foi em Berlim que pude publicar o meu mais importante trabalho de filosofia política, chamado Os Elementos da Filosofia do Direito. Assumo a direção de um jornal e tive que partir das guerras
foi aí que eu voltei à filosofia, como reitor em uma universidade em Nuremberg. Maravilhoso. Nossa, O senhor se casou? Sim, me casei. Eu tive 2 filhos, um sendo um ótimo historiador, grande. Depois disso, lecionei muito como professor, já escrevi sobre psicologia, direito, história, artes e religião. maravilhoso. Ah, esqueci que você escreveu vários livros. Não me interrompa. Né? Política. Política, não é mesmo? Eu tava falando com Como eu ele. estou falando, você escreveu vários livros, né? Teve tempo para isso, né? Teve tempo de 2 filhos ainda. Eu sou filósofo, eu tenho tempo para tudo. Ó, frase. Agora nós vamos chamar uma pensadora, uma filósofa contemporânea, a dona Marieta. Marieta, conte para nós aí. Você vai falar o que você vai falar. Dentro dos pensamentos desse grande filósofo, temos a dialética. Podemos tomar como exemplo o desenvolvimento de uma planta. Como todos sabem, para o desenvolvimento de uma planta tem que ter um botão. Esse botão seria uma afirmação. Logo após o botão, há uma flor, que seria uma negação do botão, ou seja, uma contradição. E então, contradição entre o botão e a flor, há o fruto, que vai ser a contradição entre esses dois, como falei anteriormente. Esse grande filósofo alemão adota uma palavra chamada superar. Superar vai mais do que o seu próprio significado. Significa suprimir, negar e tudo mais. Agora é com você. Você introduziu uma noção de que é a razão histórica. Entendeu? Minha cara amiga, a verdade é construída no tempo. Eu critiquei Kant, mas parti da noção dele, de que tanta consciência como sujeito interfere muito na realidade. Isso eu dominei de filosofia do dever. Do ser como um processo, como um movimento, como vir e ser. Nesse processo, eu vejo que tem a ver uma nova lógica que não vai crescer do princípio. Identidade. Mas o princípio da contradição para dar conta da dinâmica do real. Essa lógica eu se chamo dialética. Como maravilhosa Janaína explicou. Agora eu agradeço a resposta magnífica. Comente sobre a resposta do Fátima. Mas, assim, você arrasou, cara. Demais. Parabéns Obrigado. pelo seu trabalho lindo e maravilhoso. Agora nós vamos ver um documentário explicando as coisas aí, tá bom, meu querido? Vamos lá no documentário. Olá, alunos! Hoje a nossa aula é sobre um filósofo alemão muito importante do século XIX, chamado Hegel. E o Hegel, ele é o último filósofo a compor uma grande explicação, um grande modelo sobre o universo, sobre a ética, sobre a natureza, sobre a estética, sobre a metafísica. E ele tem um foco principal no começo da filosofia dele, que é justamente uma crítica que ele faz ao Kant. E essa crítica que o Hegel faz ao Kant, ela deve ser entendida no seguinte sentido. O Kant, ele usou, obviamente, ele tentou entender os limites da razão, ele tentou criar aí os seus modelos explicativos, só que ele acabou se desviando do principal foco da filosofia. E o principal foco da filosofia é a busca pela verdade. Então, o Hegel, ele critica o Kant nesse sentido, porque para o Hegel a filosofia tem a função de entender o ser,
né, de voltar àquelas questões primordiais que a filosofia ela acabou se desviando, né, na Idade Moderna. O Kant ele tentou explicar do jeito dele, mas para o Hegel ele não foi no cerne da questão, que é justamente estudar o ser. O Kant fala muito do dever ser, né? Na ética kantiana a gente vê sempre esse imperativo categórico do dever, do dever, do dever. E o Hegel ele fala que a verdade, o ser, deve voltar a ser estudado. Então essa é a principal crítica ao Kant. Continuando aqui a crítica ao Kant, a gente tem também mais uma faceta interessante aqui do Hegel, quando ele fala sobre a ideia do Kant instrumentalizar a filosofia com o próprio pensamento, ou seja, é o Kant analisando a razão usando a própria razão. E a gente percebe nesses dois livros aqui, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas e a Fenomenologia do Espírito, uma preocupação do Hegel em tentar explicar de uma outra forma como as coisas funcionam. Então, para o Hegel, é mais interessante do que você ficar usando o pensamento para explicar o próprio pensamento, quer dizer, como é que você vai estudar a ferramenta usando a própria ferramenta? Se a gente está inserido no pensamento, como é que a gente vai poder observar de uma forma quase que imparcial o pensamento? Então, quer dizer, para o Hegel isso é impossível. Para o Hegel a gente deve se focar numa fenomenologia do espírito, tentar entender como a nossa consciência ela observa os fenômenos ao nosso redor. E essa é uma parte interessante do Hegel. O Hegel ele busca uma observação sem tanta interferência. O Hegel ele busca uma observação para tentar ver como a nossa mente ela lida com conceitos muitas vezes opostos, o que vai desembocar aí na dialética hegeliana que a gente vai ver mais tarde ainda nessa aula. Só que no meio disso a gente tem alguns probleminhas aí. Por exemplo, a gente sempre sai, segundo Hegel, de uma consciência chamada consciência sensível, que são as experiências que a gente vai tendo no dia a dia com os objetos. O próprio nome já diz, né? A consciência sensível ela já se autodefine, é aquilo que a gente vai adquirindo no contato com as outras coisas, a gente vai interpretando essas coisas e tomando consciência do mundo que a gente vive, tomando consciência da gente. E o Hegel ele fala que existe um outro processo aí que a gente pode chegar num outro estágio de consciência, que tem um nome, alunos, que é estranho, que é consciência infeliz. Como pode a gente chegar num estágio de uma consciência infeliz? Por que este nome infeliz? O Hegel trabalha com esse nome de consciência infeliz porque ele fala que chega um momento que a gente tem tanta autoconsciência que a gente acaba se tornando um espectador de que a gente, no mundo, a gente realmente está sozinho. Essa é a consciência infeliz para o Hegel. Nós estamos sozinhos porque nós damos sentido a tudo ao nosso redor. Tudo depende da nossa consciência, de como a gente interpreta o que está ao nosso redor. Então você sente uma solidão gigantesca. A consciência feliz ela é um estágio muito perigoso porque a consciência feliz ela pode te dar a impressão de que você está isolado, de que nada mais tem sentido a não ser você mesmo. E aí o Hegel diz que é preciso passar para a próxima etapa, para o próximo estágio. E esse próximo estágio, o Hegel ele chama de espírito absoluto, a consciência em si para si, que é uma autoconsciência tão elevada, a gente sabe do poder que a gente tem enquanto seres conscientes, a gente reconhece os outros e reconhece a gente como um grande espelho, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente deve agir. A consciência em si para si, conhecida como espírito absoluto, nada mais é do que a consciência ligada à ação. A gente precisa agir com essa nossa autoconsciência para a gente poder transformar o mundo no qual a gente vive. Então, esse último estágio é um estágio muito poderoso para o Hegel, porque você tem consciência de você, consciência do mundo, consciência das suas ações e onde você pode interferir para transformar o mundo, por exemplo, num lugar melhor. E outro tema importantíssimo quando a gente trata de Hegel é justamente a questão da dialética. O Hegel não inventou a dialética, alunos. A gente já viu a dialética no Platão, né? E quando duas consciências elas entram aí num embate de ideias, a gente tem aí justamente o que o Platão dizia, que o homem se transformava num ser dialético e a partir disso ele tinha o seu aprendizado. E o Hegel ele vai retomar a dialética, já que ele é um entusiasta desse passado, já que ele quer voltar à busca pela verdade, ele também vai buscar esse método dialético, só que ele vai aprofundar esse método ainda mais.
E a dialética do Hegel contempla uma série de conceitos importantes aqui para a gente. A primeira coisa e mais importante para vocês é a dialética do senhor e do escravo. A dialética do senhor e do escravo, para o Hegel, nada mais é do que uma metáfora que ele usa para falar justamente sobre essa relação entre as consciências. Ou seja, a questão entre você e o outro, a questão entre quando a gente entra, né, numa relação entre essas consciências, o que eu acho, o que você acha, e como a gente busca uma síntese dessas ideias, porque na dialética do senhor e do escravo a gente sempre pensa, beleza, o senhor ele é superior ao escravo. Numa sociedade escravocrata é assim que as pessoas pensam. Só que para esse senhor ser um grande escravocrata, um grande senhor de escravos, ele precisa justamente do escravo. Então, ele é tão dependente do escravo para manter o seu status, quanto ele é soberano a esse escravo. E o legal é isso, a gente perceber que o Senhor, mesmo estando no topo, ele é Senhor, nós somos, né, senhores de nós mesmos, mas a gente depende dos outros para ganhar sentido. Essa relação entre Senhor e escravo é uma relação de dependência que mostra aí toda a força da dialética hegeliana. Outra coisa importante aqui, que ele vai tentar definir alguns termos para a gente. Então, no vestibular de vocês pode aparecer, por exemplo, a dialética do ser. O ser e o nada, como segundo o Hegel diz, é um e o mesmo. O que o Hegel quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que as coisas elas são à medida que nós vamos conhecendo essas coisas. E que o ser e o nada fazem parte de um mesmo processo, de um mesmo conjunto. Outra coisa importante que ele fala é a dialética da essência. A essência, segundo Hegel, é o ser enquanto aparecer em si mesmo, enquanto aparência. A gente lembra muito do Platão e do Aristóteles quando a gente fala, né, dessas frases que envolvem a essência, que envolvem o ser, porque a gente sempre pensa nessa relação entre essência e aparência. Então, a gente fala sempre o seguinte, né? Essa essência é o ser enquanto está aparecendo, enquanto está deixando transparecer o que só o ser sabe que é. E por último, para a gente terminar, a dialética do conceito, onde o Hegel afirma para a gente que o conceito é a unidade entre o ser e a essência. Então, quando a gente imagina um conceito matemático, algum conceito, a gente sempre está pensando não na coisa em si, mas ao mesmo tempo também envolve a coisa em si. O legal do Hegel é que ele pensa por todos os lados, ele sempre vê uma relação dialética, uma relação de dependência. Né? O Aristóteles tinha visto essa relação de dependência entre essência e aparência, e o Hegel ele traz isso para a gente em plena Idade Moderna, em pleno século XIX, para tentar trabalhar essas questões. E a gente também precisa falar um pouquinho sobre a visão da história para o Hegel. O Hegel ele é muito compreensivo em tentar mapear uma história da formação da consciência. Ninguém é o que é por acaso. Os homens são filhos do seu tempo. E é legal que tem uma frase que é icônica do Hegel, que é uma frase na qual ele demonstra isso muito bem. E essa frase diz o seguinte: a filosofia é a ave de Minerva, que alça o seu voo logo ao cair da tarde. O Hegel está querendo dizer o seguinte, que a ave de Minerva é a coruja da deusa Atena. Minerva é Atena, na Grécia Antiga. E que essa ave que tudo conhece, a sabedoria que a gente tanto busca, ela só pode enxergar as coisas que passaram. Ela enxerga as coisas de cima, ela é compreensiva. A filosofia ela precisa se preocupar com essas questões. O legal da filosofia do Hegel é que o Hegel ele tenta mapear todo um histórico para justificar as coisas. E nisso ele vai influenciar um dos grandes pensadores, um dos mais famosos filósofos, sociólogos que a gente tem aqui no nosso curso também, que é o Karl Marx. Então o Karl Marx ele vai beber das ideias do Hegel, ele vai obviamente usar uma base hegeliana e vai acabar invertendo essa base, vocês vão ver, mas ele vai usar muita coisa que o Hegel traz, principalmente essa compreensão da história para poder formular o seu materialismo histórico. Então, olhar, por exemplo, de uma forma mais compreensiva o passado humano é fundamental. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa parte do Hegel, nesse trecho do Hegel, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa compreensão da história para ele. O que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Portanto, a filosofia é a sua época tal como apreendida pelo pensamento. É tão absurdo imaginar que a filosofia pode transcender sua realidade contemporânea, quanto imaginar que um indivíduo pode superar seu tempo, saltar sobre rodas. Então, pessoal, vamos fazer uma revisão do que a gente acabou de ver? Então, alunos, na aula de hoje a gente analisou as ideias desse grande filósofo do século XIX, que é o Hegel.
a gente percebeu que o Hegel ele faz uma crítica muito veemente ao Kant no que concerne ao foco da filosofia. O foco da filosofia deve ser a busca pela verdade, deve ser o estudo do ser, e não algumas outras questões que o Kant levanta usando a própria razão como instrumento para entender a razão. Para o Hegel isso não faz sentido. Então, para o Hegel a gente percebeu que o estudo da consciência seria muito mais relevante. E o estudo da consciência, tanto da formação dela a partir das nossas relações com o que existe ao redor, as outras pessoas, a natureza, a própria linguagem, como também tentar compreender os estágios dessa consciência, sair de uma consciência que é sensível, passar por um estágio da consciência infeliz, chegando no chamado espírito absoluto, que é a consciência em si para si, que é uma consciência dotada também de uma ação para modificar o que está ao seu redor, uma ação consciente. O mais legal do Hegel é que o Hegel ele vai também trabalhar outras questões, como por exemplo a dialética hegeliana, ela é trabalhada, ele traz isso lá do Platão para cá, mas ele eleva a dialética a um outro nível. O legal do Hegel é que ele vai trabalhar novamente a questão do ser, a questão da essência, a questão da aparência, a questão dos conceitos, fazendo a gente tentar compreender aí qual é essa relação que vai e volta ao mesmo tempo, que é a relação dialética. E por último, a gente viu que o Hegel tem uma preocupação em fazer uma filosofia mais compreensiva do ponto de vista histórico, porque nós somos fruto do nosso embasamento histórico, nós fomos fruto das nossas ações, do que a gente sofreu, do que a gente vivenciou, e tudo isso vai formando a nossa consciência, formando quem a gente é. O Hegel foi um filósofo que trabalhou aí muitas questões, o filósofo que no século XIX é o último grande filósofo que faz todo um sistema filosófico, e ele vai ser influenciado, mas ao mesmo tempo é diferente, estão falando de dialética, a gente pode estabelecer uma relação, onde ele vai ser influenciado, mas ao mesmo tempo vai se distanciar dos nossos próximos filósofos, que são representantes aí do romantismo alemão, que são o foco das nossas próximas aulas. Até mais! Lembrando que Minerva é a versão latina da deusa grega Atena, que é a deusa da sabedoria, do órgão das artes, da literatura e da filosofia. Geralmente representada com a coruja, uma ave noturna. Bom, o Sr. Hegel, você compara a filosofia com o pássaro de Minerva, é isso mesmo? Explica pra nós. Bem simples. A crítica filosófica é feita ao término de um trabalho bem realizado. Ao explicar o que gera o quê? A realidade, denomina o que chama de dialética idealista. Onde a racionalidade não é um modelo a ser aplicado. Mas ao quê? Ao próprio tecido do real. Do pensamento onde o real é racional e o racional é real. Faz a pergunta pra ele, pai. Pra você então, do Hegel, o que seria razão? A razão vai surgir? A razão vai surgir quando a sua paciência ter a certeza de ser completamente toda a realidade. Por meio das etapas fenomenológicas da razão no processo dialético. Eu defendi e defendo até hoje a defesa de uma concepção pro-social do comunidade, de tudo que existe. Jéssica, comente sobre a resposta dele. Em voz alta. Bom, não tem nada a comentar? Agora nós vamos falar da livraria Zanelato, onde tudo é mais caro. Livraria Zambelato, onde tudo é mais caro. Agora vamos falar do E livro. agora a gente vai falar da mega promoção que a livraria está fazendo, que é dos livros
Lógica das Ciências 250. Princípios. Olha. Princípio, Filosofia do direito, R$50. lição sobre Filosofia. Opa, da história. 150. tudo à vista e Com sem juros. com juros. Se for aluno da linda professora Edna, tem um aumento de apenas R$50. Não aceitamos dinheiro. Banco imobiliário. Não Banco aceitamos dinheiro. imobiliário. Você tá muito alegre. Não, é eu. Muito obrigado. Que moda pra você, minha linda. Eu só agradeço pela sua participação. Obrigada pela sua participação e não volte sempre. Muito bem. Eu John Cena!